Vamos abrir as Escrituras em primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, irmãos. Capítulo 9, versículo 14 e versículo 15. Hoje nós iremos tratar sobre a manutenção dos oficiais da igreja, ou mais especificamente, o sustento dos pastores da igreja. E esse capítulo fecha essa primeira parte, e ele é um capítulo importante e que muitas igrejas congregacionais precisam ouvir o que está sendo dito aqui nesse documento, porque não tem total instrução, nenhuma instrução a respeito deste assunto. O que nós temos muitas vezes em âmbitos congregacionais é a indignidade do sustento de um ministro. Por vários motivos. Às vezes é por uma estrutura inquebrável, às vezes é uma igreja que está ligada a vários problemas, então ela não avança no sentido do sustento do ministro. Às vezes é infidelidade do próprio rebanho, às vezes não é limitação financeira, é infidelidade, de fato. Às vezes é falta de consciência do que as Escrituras dizem sobre isso. Eu quero acreditar que muitas igrejas têm pecado nesse aspecto porque não conhecem a doutrina. E o que nós vamos estudar hoje é basicamente muito constrangedor para um pastor falar para a igreja, porque parece que ele está advogando. Eu me sinto muito advogando para si, né? Eu me sinto tranquilo, em paz, por alguns motivos. O primeiro deles, o primeiro motivo que eu me sinto em paz para falar sobre este assunto é que essa igreja é generosa comigo. Então isso me dá paz para falar desse assunto. E o que eu vou falar aqui não é nenhum direto para a igreja, né? Porque a igreja é generosa e muito, comigo e com a minha família. Então essa igreja sabe na prática o que esse capítulo ensina. O segundo motivo que não me sinto constrangido a falar desse assunto é que isso aqui é um documento, não é uma invenção minha, né? Os nossos irmãos vêm dizendo isso desde o século XVII e, infelizmente, está chegando aqui no Brasil agora, né? No século XXI. Mas chegou, né? Tardou, mas não falhou. A providência trouxe, né, a nós e esse documento. Existem tantos outros aí, irmãos, que nós vamos estudar, se Deus permitir, e nós vamos conhecer a fundo a nossa tradição. Ontem eu estava lendo um documento congregacional, não temos também em português, só em inglês. Foi a primeira confissão de fé congregacional, 1596, século XVI ainda. O nome da confissão é a Verdadeira Confissão Evangélica. É uma confissão calvinista, congregacional, século XVI. Né? A reforma estava pegando fogo ainda na Europa e os congregacionais já estavam sistematizando seu pensamento. Nós não temos esse documento em português, né? Mas vamos ter, se Deus quiser. 1 Coríntios 9, versículo 14 e versículo 15. Vamos lá. Os irmãos acharam? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Amém. Vamos orar. Senhor, nos ensina a Tua palavra, abra nosso entendimento para essa instrução. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que nos deixaram esse valioso, precioso documento, este legado da nossa fé histórica. Que o Senhor abra nosso entendimento, que esse ensino seja real e vivo sempre nos nossos corações e na nossa mente. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto fala de algo que é importante a igreja sempre estar consciente dele, é a respeito do sustento dos ministros. Paulo diz claramente no versículo 14, assim ordenou também o Senhor. Essa frase é importante porque isso já nos mostra que o sustento pastoral é uma ordem do Senhor. Não é uma opção da igreja.
A igreja não opta sustentar ou não um ministro. É uma ordem do Senhor. Então não tem que questionar a ordem, tem que cumprir, né? A gente vai tratar do fato de igrejas não terem condições de sustentar o ministro. A gente vai tratar desse ponto. Mas, via de regra, o Senhor ordena que aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Então, o primeiro ponto da nossa confissão vai dizer o seguinte: o apóstolo Paulo conclui que a manutenção necessária e suficiente é devida aos ministros da palavra. Veja, a manutenção necessária e suficiente é devida aos ministros da palavra, pela lei da natureza e pela lei das nações, também pela lei de Moisés, como também a regra da razão comum. Ou seja, não apenas a palavra de Paulo instrui a igreja a respeito do sustento do ministro. O Antigo Testamento vai nos dizer que os da tribo de Levi tinham a sua porção e eles eram mantidos pela contribuição do povo. Então isso vem de uma perspectiva veterotestamentária. Aí a confissão vai nos dizer assim: pela lei das nações, todo trabalhador é digno do seu salário. Pela razão comum, todo trabalhador é digno do seu salário. E um pastor não é diferente. Ele é digno do seu salário. Até no meio evangélico, a gente tem tanto milindre de tratar dessas coisas, por causa principalmente do neopentecostalismo, né? Os pastores acabaram, e as igrejas acabaram tirando esse vocabulário de salário, porque vai ficar mais bonito e mais suave, prebenda. Né? Prebenda. Nunca ouviu? Prebenda. Nunca ouviu, não? Muitas igrejas usam isso. Quando eu cheguei na igreja de Santa Cruz, aí o tesoureiro disse: pastor, passa aqui para pegar sua prebenda. Eu disse: mas o que é isso, meu irmão? Eu vou. Se for bênção, né? Eu vou. Eu cheguei lá, ele pagou o salário. E aí eu vi que muitas igrejas, pelo menos muitas igrejas que eu já vi, têm o costume de usar esse termo, porque salário é como se fosse assim, mas o pastor recebe um salário. A Bíblia fala disso. O trabalhador é digno do seu salário. E isso não é indigno, né? Então, quando a igreja tem medo de tratar desses termos, é como se a igreja estivesse demonizando esse aspecto do sustento, né? Então, é como se a gente dá, mas assim por debaixo dos panos para ninguém saber que a gente deu, né? Então, não é por aí. A confissão aqui, a partir da perspectiva de Paulo, vai dizer não só a Escritura no Novo Testamento, no Antigo, e pelo senso comum mostra que todo mundo que trabalha deve ser mantido pelo seu trabalho, inclusive o ministro da palavra. E continua aqui: além disso, a Escritura não apenas chama os pastores de trabalhadores e obreiros, mas também, falando deles, diz que o trabalhador é digno de seu salário e exige que aquele que é instruído na palavra comunique a esses ministros todas as coisas boas. Vamos averiguar isso nas Escrituras? Gálatas capítulo 6, versículo 6. Vamos ler o 6 e o 7. Veja só. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, a ideia aqui é que aquele que é ensinado na palavra de Deus, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Quem é que ensina a igreja a palavra? É o pastor. Agora veja o que Paulo diz no versículo seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Percebe o que Paulo está dizendo, irmãos? Quando não se comunica coisas boas em termos materiais, esse é o sentido aqui, né? Aquele que comunica coisas boas em sentido espiritual para a igreja, quando a igreja não comunica isso no seu sustento, a igreja zomba de Deus. A igreja zomba de Deus. E veja como é sério, né? Aconteceu aqui, não foi?
Interessante, a senhora falou isso, eu coloquei uma aplicação exatamente nesse sentido. Deus visitará uma igreja que zomba dele nesse aspecto com disciplina. E uma dessas disciplinas é Deus não dar um bom ministro àquela igreja. Essa é uma das disciplinas. Então, de Deus não se zomba. Vamos ler um outro texto. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. O texto vai dizer: pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. Veja a figura aqui. O boi está em pé, preso ao moinho do trigo. E ele está rodeando. Qual era a maldade que surgiu dessa maldade, o ditado, né? Não amordaces o boi quando debulha. A maldade era amordaçar o boi para que quando ele moesse, o trigo não subisse e ele comesse. Então os antigos amordaçavam o boi para que ele não comesse do seu trabalho. Então Paulo está aplicando isso ao ministério pastoral. Quando a igreja quer que o pastor trabalhe e não lhe dá condição para isso, em termos materiais, a igreja amordaça a boca do boi quando ele debulha. Por isso que Paulo vai dizer depois: o trabalhador é digno do seu salário. Então o termo salário está aqui, né? Paulo disse o termo salário. E apesar dele mesmo não querer, né? A gente viu em 1 Coríntios, ele dizia que não queria, porque não queria que houvesse nenhum tipo de empecilho. Quando ele diz aos coríntios isso, ele diz num contexto específico. Quando você olha ele falando para os colossenses, por exemplo, você vê, e para a igreja da Galácia, você vê que ele recebe ajuda. Qual era? Exato. Então, qual era o contexto? Havia um contexto específico entre os coríntios, havia presença forte ali naquelas cidades gregas dos sofistas, que costumeiramente faziam discursos e depois passavam um chapéu. Então se dizia o quê? Os pregadores do evangelho, como Paulo, fazem a mesma coisa, é mais um sofista. Ele vai falar e as pessoas vão pagar pelo discurso. Então, como Paulo via que aquela era a cultura da cidade, ele disse: eu não recebo, eu não quero receber. Então Paulo era muito sábio nas suas abordagens e ele fazia uma leitura precisa do lugar onde ele estava. Se você observa ele no Areópago, Paulo é filosófico, irmãos. Ele vai citar filósofos e poetas gregos na discussão com os atenienses. Paulo era versado em filosofia. Então você vai ver um filósofo falando no capítulo 17, falando do evangelho, né? Mas um filósofo falando. Paulo era um filósofo. Quando você lê 1 Coríntios, ele vai dizer assim: eu não usei de linguagem persuasiva. Eu preguei a loucura da cruz. O que ele está dizendo? Eu não usei palavras filosóficas, pensamentos filosóficos, porque ele sabia que aquilo era muito forte no contexto grego. Então aqui eu prego assim, lá eu prego daquele jeito. Então ele fazia a leitura cultural correta para direcionar a mensagem de forma correta. Isso acontece também em relação ao sustento, por isso que ele diz isso lá em Corinto. Mas ele não está normatizando, ele não está dizendo um pastor não deve receber. Então, por causa desse texto, do versículo 15 do capítulo 9, há muitas igrejas evangélicas, né, de até alguma presença no Brasil, não majoritariamente, mas uma presença considerável, elas dizem que o pastor não deve receber nada da igreja. Porque Paulo disse isso. Né? Não investigam com mais propriedade que o texto vai falando do Novo Testamento. Em outro lugar, nas epístolas pastorais, Paulo vai dizer: aquele que se afadiga no ministério da palavra, seja digno de dobrados honorários. Então, Paulo está ensinando à igreja: o que a igreja paga ao seu pastor deve ser honroso e deve ser generoso. Parêntese. Um pastor não deve abusar da generosidade da igreja. Mas a igreja não deve deixar de ser generosa com o seu pastor. No limite, né? Que ela pode. A gente entende isso, né? No limite que ela pode. Então,
se ela tem X, ela não pode dar XY ao pastor. Ela dá o que ela pode. E à medida que as bênçãos do Senhor, em termos materiais, forem crescendo na igreja, a igreja vai abençoando o seu ministro. Porque é assim que Paulo vai nos ensinar, né? Quando a gente, então, lê sobre todas essas passagens, a gente precisa também considerar o que Jesus falou a respeito disso, para que alguém não nos acuse que a gente só está pegando Paulo, e que já era outro tipo de pensamento pós-ministério de Cristo na terra. A gente vai lá para Mateus e a gente vai ler alguns versículos lá em Mateus que nos ajudam a pensarmos sobre este assunto. Capítulo 9 de Mateus. E esses textos são interessantes, muito interessantes no contexto que a gente está pensando. No capítulo 9, versículo 38, vamos ler o 37, 38, depois vamos ler o capítulo 10, versículo 10. No versículo 37, lemos: E então se dirigiu a seus discípulos, dizendo: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Quem são esses trabalhadores? Os pregadores. Certo? São os pregadores. Jesus está ensinando: orem para que Deus mande trabalhadores. Ok, eles vão trabalhar, mas eles sobrevivem como? Está subentendido no texto. Se a igreja ora pedindo que Deus mande trabalhadores para trabalhar na sua obra, quem mantém os trabalhadores? A igreja. Aí veja o capítulo 10, verso 10. Nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Né? Ou, como Paulo mencionou, salário. É a mesma coisa. Então, Jesus está falando aqui que aqueles que são chamados para pregar o evangelho não devem olhar as circunstâncias. Eles devem ser obedientes ao Senhor. Esse é um lado do ensino, né? E por que isso é importante nesse lado do ensino? É para que aquele, tanto que quer ser pastor como aquele que já é, não seja alguém ambicioso, não seja alguém avarento, não seja alguém ganancioso. Então ele deve confiar que o Senhor vai prover. Mas, meus irmãos, agora no sentido prático, imagine uma igreja que fica sem pastor. Aí ela pensa em alguns nomes, candidatos. E ela olha para a realidade do sua saúde financeira. E ela liga para um dos candidatos. Meu irmão, os presbíteros ligam. Meu irmão, a igreja apontou o seu nome e a gente estamos procurando um novo pastor. E já lhe adianto logo, viu, pastor, que a gente não sabe como vai lhe sustentar. Sim, eu estou logo lhe dizendo, né, senhor, já vi pela fé, porque agora a gente quer o senhor tempo integral. O senhor não pode trabalhar com outra coisa, não. Mas a gente não sabe, não, como é que vai ser, não. O senhor crê, pastor? Para alguns mais espirituais, se o pastor disser assim: meus irmãos, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho despesas, esse homem é carnal. Ele não confiou em Jesus. Né? Para muitos espirituais vão dizer isso. Ele tinha que crer somente e ir. Isso não é prudente, uma igreja fazer isso. Né? Agora, é claro que sim, uma igreja pode não ter nenhuma condição para sustentar um pastor e precisar de um pastor. E deve convidar um pastor. Agora, deve dizer a ele. Aconteceu aqui também, né? Pastor, a gente não tem condição. Mas a gente crê que o Senhor pode mudar o quadro. O Senhor aceita? Aí o homem vai consciente, né? Ele vai consciente. Aceito ou não aceito? Mas uma igreja, a gente quer que o Senhor venha, não trabalhe em canto nenhum, só fique aqui. E aí o Senhor... A gente escuta muitas histórias antigas assim, irmão. O Senhor vem, aí na segunda-feira o Senhor almoça na casa de Neide, na terça almoça na casa de Mãe Jodete, na quarta o Senhor almoça lá na casa de Josafá e Vanessa, e a gente vai se virando, pastor. Até quando vai ser isso aí? Né?
Então, este é um trabalhador. O pastor é um trabalhador. E se ele não for trabalhador, pastor? Então demite ele. Parece ser seco e duro, mas é isso que a Bíblia ensina. Se ele não trabalha, não tem nem coerência ser um pastor, porque esse homem é preguiçoso, não estuda, não prega. Ele presta para quê? Para o ministério? Para quê? O que é que ele está fazendo? A não ser que a gente esteja falando. Hã? Ainda tem isso, né? Solteiro. Não dá. É mesmo. E ainda tem que ser solteiro, porque vai levar a família todinha para almoçar na casa do povo. Né? Se tiver um adolescente de 12 anos que come pouco, misericórdia, vou fazer 2 panelas de feijão para um adolescente. Pode. Sim. Sim. Veja, isso é interessante. Num contexto da nossa realidade denominacional, o que poderia acontecer, na verdade deveria, se há uma igreja dessa natureza, né? Claro, o ideal é que nasçam os obreiros de dentro, né? Mas se há uma igreja dessa natureza, e é preciso que haja um pastor ali, mas ela não tem condição de mantê-lo. Então, ao meu ver, qual é o mecanismo? As igrejas que estão confederadas numa denominação congregacional devem ter um compromisso de contribuição com a sua denominação. E parte dessas contribuições deveriam ser para esses casos. No caso da nossa associação, por exemplo, ou associação de qualquer outra região, dá o suporte para esse pastor que está em determinado campo. Não acontece. Por quê? Porque a inadimplência é absurda das igrejas. Poucas igrejas contribuem. Poucas igrejas contribuem. Então, às vezes, irmãos, é preciso socorrer um pastor. Vai no caixa da associação. Que caixa? Vamos pedir às igrejas, vamos pedir aos irmãos para ajudar um pastor que precisa de uma medicação, precisa de uma consulta médica. Mas isso deveria ter lá. Se extrapolasse, claro, pode recorrer às igrejas, uma oferta especial para ajudar, mas deveria ter lá. Para esses casos também, quer dizer, há várias lacunas na nossa estrutura ainda, né? Que não dão suporte a um pastor em várias fases da vida. Se ele adoece, irmãos, há igrejas que demitem mesmo. O pastor adoeceu, não tem condição de continuar, e ele vai ficar sem pastor? Não tem condição de pagar 2. E o pastor vai ficar bom quando? Tem. Eu já ouvi isso. E a gente vai ficar assim, pastor doente? Sim. E agora? Vou procurar outro. Num contexto congregacionalista, se o pastor é demitido, não tem suporte nenhum de nada. Se o pastor morreu, a esposa dele não tem suporte nenhum de nada, exceto alguns casos de algumas igrejas que já pensam nisso. Há igrejas congregacionais que pensam nisso. Faz o seguro de vida para o pastor, algum tipo de mecanismo. Alguma coisa aconteceu,
a esposa e os filhos, pelo menos, vão ter um socorro consideravelmente generoso no início, né, do luto ali. Mas na maioria não consegue também porque as igrejas sofrem financeiramente nos mais variados aspectos, mais variados lugares. Mas, de fato, eu acho que nesses lugares mais difíceis, líderes deveriam surgir dali também. O que acontece na prática? O desencorajamento desses irmãos é muito grande. Eu já tive que lidar com congregações em sítio, né? É difícil. É muito difícil, né? Você falava um rapaz mais habilidoso aqui e ali, falava direitinho, lia a Bíblia bem. Meu irmão, a igreja está orando para que você seja presbítero. Não, pastor. Esse negócio vai sobrar para mim. Quer não. Estou em paz, estou tranquilo. Eu posso dirigir o culto, eu posso cantar, eu posso pregar, mas não quero. Né? É um erro, é uma falha. É uma falha dos homens na congregação, né? Se negarem ao serviço do Senhor, se o Senhor estiver chamando. Se for o Senhor que estiver chamando, né? Tem isso também, né? Tem gente que acha que um assovio é Deus chamando ele para o ministério, né? Mas não é. John Owen escreveu um livro chamado Os Deveres da Comunhão Cristã. E Owen escreveu esse livro para a sua igreja. Foi um ato de profundo amor pastoral pela sua igreja. Na primeira parte do livro, ele trata sobre a comunhão do pastor com a igreja. Eu acho que é a única obra que fala disso. Como o pastor se relaciona com a igreja. Como ele cuida dela e como ela cuida dele. Eu não conheço outro livro que trate sobre isso. A segunda parte do livro é o cuidado mútuo dos irmãos, os membros com os outros membros. Na primeira parte, ele vai dizer o seguinte, algumas frases interessantes dele, mas ele diz o seguinte: cabe à congregação sustentar o pastor e sua família conforme a situação e a condição desta igreja ou desta congregação. Aí ele vai dizer vai dar três razões para que a igreja obedeça essa regra das Escrituras com zelo e temor. Primeira razão, é uma ordem ou comando de Deus, conforme provado nos textos bíblicos anteriores, os textos que a gente leu. Deus ordenou, Deus deu um comando e só isso já é necessário para que a igreja obedeça. A segunda coisa, a necessidade. De que forma o pastor servirá feito um soldado se estiver preocupado com as necessidades terrenas? Ele diz, é necessário que o ministro possa entregar-se integralmente a esse trabalho espiritual. Todas as outras demandas materiais e temporais da vida devem ser providas a estes servos. Então, o pastor, veja como é que acontece na vida da igreja. O pastor provê para a igreja sustento espiritual. E a igreja provê para o pastor sustento material. É assim que Deus estabelece a ordem na igreja. A igreja morrerá se o pastor não prover o que lhe é devido, ou não? Sim. E se a igreja não fizer também? Quem vai morrer é ele. Quem vai morrer é ele, né? Aí Owen diz o seguinte, por causa da justiça também, nosso Salvador e os apóstolos defenderam essa posição com base na equidade, na justiça e em várias leis humanas e regras justas, postas na palavra de Deus. Então, isso deve ser alvo de orações por parte da igreja, para que a igreja seja fiel e tenha plena condição de sustentar dignamente o seu ministro, o seu pastor. Isso deve ser alvo de oração. E deve ser alvo de prática nas contribuições. O ministro precisa ser sustentado. Porque senão o que é que vai acontecer? Se a igreja vai sendo infiel, esse homem precisa continuar sustentando a família dele. Mesmo que ele não vá trabalhar, ele terá um estado emocional extremamente afetado. Então chegou o dia 20 e ele não conseguiu fazer a feira ainda. E ele tem um menino de 2 anos em casa para dar de comer. A Neoenergia chegou lá e cortou a luz dele, porque ele não recebeu ainda. Isso já aconteceu com a gente, irmãos. Com a minha família. Já aconteceu da gente abrir o armário e não ter nada. Absolutamente nada.
Já aconteceu do dono da casa que a gente morava dizer assim, pastor, infelizmente tem que sair. Exatamente. Exatamente. A gente viveu isso, né? Deus usou milagrosamente pessoas na congregação, e era um ato de muita misericórdia de Deus. Eu lembro de uma vez que a gente estava, não tinha nada, absolutamente nada, e eu comecei a orar na sala, e uma irmã da igreja gritou na porta de casa, quer comer um peixinho, pastor? Era só para me lembrar dos tempos bíblicos, né? Por isso tinha que ser peixe. E Jesus multiplicou pães e peixes. Isso aconteceu algumas vezes, a provisão de Deus, né? Aconteceu algumas vezes. Não por deficiência material na igreja, mas por desobediência. Por desobediência. Na minha adolescência, eu vi. Isso me frustrava demais, porque eu ia para conferências missionárias, eu ia para muitas conferências missionárias, e praticamente os missionários não vinham para pregar, eles vinham para pedir esmola. Eles não vinham para pregar e dar testemunho do que Deus estava fazendo no campo. Eles vinham dizer que não tinham dinheiro para comprar um sabonete, porque estavam no continente africano. Eles vinham dizer que não tinha dinheiro para comprar peças íntimas para os filhos. Eles vinham dizer que não compravam uma roupa nova há 5 anos. Aí, então vamos tirar uma oferta. O povo ia comovido, chorando. Isso é uma esmola, irmãos. Isso é uma esmola. Isso é indigno. Se uma igreja vai mandar um missionário para o campo, é claro que ele tem que confiar na provisão de Deus. Mas essa igreja tem que ser responsável. Se ela não consegue dar integralmente o salário do missionário, ela entra em parceria com outras igrejas. Isso pode acontecer e é bom que aconteça. Você tem uma cadeia de igrejas ali, 3, 4, 5 igrejas. Nós vamos contribuir com o missionário, a missionária que está em tal lugar, fazendo tal trabalho. E vamos mantê-lo lá. Né? E a igreja vai acompanhando aqueles missionários ali. Então, a igreja precisa amadurecer, a igreja, no contexto geral, né? Precisa amadurecer nesse sentido, porque isso não é uma parte que deva ser ignorada da fidelidade da igreja. O que adianta amar a teologia reformada, amar a pregação calvinista e matar os obreiros? Né? Não adianta o quê? Né? Nada. Quando eu cito para vocês, veja que coisa interessante, um dado histórico, irmãos, um dado impressionante. Quando eu cito John Owen, nesse livro Os Deveres da Comunhão Cristã, Owen tinha um amor enorme por sua igreja, uma igreja que ele pastoreou muitos anos, que era bem pequenininha,
E Owen era uma sumidade teológica. Em alguns anos posteriores, essa igreja se juntou com outra, a igreja cresceu e ficaram sob o pastorado dele. Então, era uma igreja de mais de 400 pessoas, 500 pessoas por aí. Uma igreja já de médio para grande porte. Mas nesse período, Owen passava fome. Owen vendia os seus livros para poder comer. Estamos falando de um pastor de alto calibre doutrinário, intelectual. Um doutor em teologia. Ele vendia os livros para poder comer, para poder comprar comida, para dar de comer à família. Era um período difícil. Seus filhos morreram, mais de 10. Sua esposa morreu. E aquele homem continuou até a morte pregando o Evangelho de Cristo. Ensinando isso aqui à igreja. A igreja deve ser generosa com o seu pastor. E a igreja não estava sendo com ele. Mas ele estava ensinando a igreja. Ele não abandonou simplesmente o rebanho. Ele continuou ensinando. Mas se ele saísse, a menos que Deus dissesse não, se ele saísse, a saída era legítima. Porque qual é o trato de um pastor em tempo integral com a igreja? Eu provejo o alimento espiritual para a igreja e cuido do rebanho. E a igreja cuida de mim e da minha família. Existe esse trato bíblico. Isso não é uma instituição humana, é uma instituição divina, posta nas Escrituras. O segundo ponto da confissão vai dizer: as Escrituras exigem essa manutenção como um dever obrigatório e uma dívida. Ou seja, a igreja tem uma dívida com o pastor. E isto não como uma questão de esmola e doação gratuita ou beneficência. Veja o que a confissão diz. Não é esmola, não é doação, nem é beneficência. É salário. É salário. Portanto, as pessoas não têm a liberdade de contribuir ou não contribuir. Veja como a confissão diz, irmão. Os crentes da igreja não têm a liberdade de contribuir ou não contribuir, quando decidirem fazê-lo ou não. Então, eles não podem dizer assim: eu não vou contribuir, eu sou membro da igreja e não vou contribuir. Isso é passível de disciplina. Passível de disciplina. Não tem essa escolha, porque estamos lidando com a ordem divina. Eu não posso simplesmente ser crente de uma igreja e escolher assim: bom, eu não vou mais adorar a Deus, mas eu quero continuar como membro da igreja. É possível isso? Não, não é possível. Eu quero continuar como membro da igreja, mas não quero comunhão com ninguém aqui dentro. Não tem, né? Essas coisas não tem, mas vamos supor. Não é possível. Eu quero ser membro da igreja, mas não quero contribuir com nada. Eu só quero vir e ouvir e desfrutar, que bênção. Né? Não, o crente tem um compromisso. Então, pelo fato de termos esse exagero no foco do dinheiro no neopentecostalismo, as igrejas históricas e reformadas não têm medo de falar disso, para não soar diferente. Mas é o seguinte: Paulo ensina que a igreja deve ser instruída em todos os desígnios de Deus, e esse é um deles. Esse é um deles. A confissão continua: isso não é menos do que qualquer outro dever ordenado ou ordenança vinda do Senhor. A igreja deve ministrar suas coisas materiais àqueles que trabalham entre eles na palavra e na doutrina, assim como devem pagar a qualquer outro trabalhador seus salários e quitar e satisfazer qualquer outra dívida, submetendo-se sempre a observar qualquer outra ordenança do Senhor. Aí aqui cabe uma aplicação importante, irmãos, para a nossa igreja e para qualquer outra que estiver assistindo, se estiver gravando. Está gravando? Tá. Quando uma igreja convida um pregador, ela tem que pagar ele. Os irmãos compreendem? Porque ele está trabalhando. A igreja está tirando ele da comunidade dele, que o sustenta. E ele está trabalhando. Digno é o trabalhador do seu salário. Então, uma igreja que convida um pregador e de Deus te abençoe, meu irmão, foi uma bênção. Vá na paz. Está pecando. Está pecando. Por que está pecando? Porque convidar pregador de fora é luxo. Deus já providenciou o ministro local. Não precisa chamar ninguém de fora. Não é assim?
A igreja não tem um pastor, não tem presbíteros, não tem ministros, não tem seminaristas. Então Deus está provendo os pregadores para a igreja local. Chamar alguém de fora é luxo. Pode chamar? Pode. Pode luxar. Mas deve ter consciência do que está fazendo. O pastor vai ficar onde? Vai dormir aonde? Na igreja não tem dinheiro para pagar o hotel. Então vai ficar na casa de quem? Os irmãos devem abrir seus lares. Pode ficar lá em casa, pastor. Pode ficar lá em casa. Ele pode almoçar lá em casa, pastor. Pode jantar lá em casa. Vai dormir na casa do irmão fulano. Não precisa estar gastando com restaurante, com hotel. Se o povo tiver generosidade para isso, se a condição da igreja for pouca. Se for maior e quiser pagar um hotel, que pague. Agora, veja qual é o hotel. O cabo não chegar lá, vai dormir, tem um negócio assim de mofo em cima da cabeça dele. O retorno no banheiro e o fedor de gato morto dentro do quarto do hotel, e o homem vai ter que pregar, né? Vai perguntar a ele, aí pastor, como foi? Ele vai dizer, está tudo bem. Eu digo isso, está tudo bem, meu irmão, tudo na paz. Eu já confiei ao Senhor minhas guerras, né? Ele não vai dizer, mas a igreja deve se preocupar com isso. Vai botar ele no hotel, vá lá no quarto, olhar o quarto do hotel. Deixa eu ver aqui como é que está, tem água, tem energia, como é que está o cheiro aqui, para que o ministro fique num lugar decente. Se não tem hotel decente, fica na casa de um crente, né? Geralmente, um pastor crente não liga para isso. Qualquer lugar que botar, ele vai ficar, né? Qualquer lugar. Eu me lembro que eu fui pregar numa cidade do sertão e eu fiquei com medo quando eu cheguei, né? Porque estava quente, meu amigo. Disse, meu Deus, e agora? E os irmãos tudo brincalhão, né? Quando eu entrei no quarto, o pastor só vai ficar aqui. Aí comecei a procurar o ventilador, né? E não tinha ventilador. Eu disse, meu Deus. De noite já ia o suor descendo aqui no meio das costas. Eu disse, meu irmão, tem um ventiladorzinho aí. Ele fez, pastor, aqui a gente não usa não. Eu disse, tá brincando. Aí ele riu, ele disse, não, pastor, a gente vai botar lá o ventilador bom para você dormir. Não pode brincar desse jeito, irmãos, com um pastor, né? Não pode. Então, isso é algo que a gente deve observar. Uma igreja não está obrigada a trazer um pregador de fora. Não está. Às vezes ela chama porque o de dentro é ruim, né? Aí ela quer ouvir um negocinho melhor, não quer comer um negocinho melhor, não está cansada de comer ovo frito. Todo dia quer comer um filezinho de vez em quando, né? Uma picanhazinha, um negócio. Mas ela deve se preparar para isso. Vai ter um aniversário da igreja, vai chamar um pastor que vem lá da Alemanha. Então se prepare para trazer o pastor. As despesas, né? Certa vez eu recebi um convite para pregar e o convite era assim: pastor, tudo bem? Que fulano de tal. E a gente queria muito que o senhor viesse pregar aqui na igreja, o nome da igreja é tal, 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 e a data é tal, e o tema é tal. O senhor pode vir? Eu disse, olha, deixa eu dar uma olhada aqui na agenda da igreja. E a pessoa disse, agora é o seguinte, pastor, o senhor tem que arcar com sua vinda. Porque a gente não tem condição não, mas a gente queria muito que o senhor viesse. E era longe o lugar. Em média, eu ia gastar uns R$ 500 para ir e voltar. Eu disse, é mesmo, sério. Eu disse, pastor. Ore aí, se Deus confirmar no seu coração. Eu digo, acho que ele não vai confirmar, não. Acho que ele não vai confirmar, não. Não vai confirmar, não. Eu fiquei surpreso, porque eu nunca vi um negócio desse, né? Pastor, agora, eu não sei porque eu fiquei surpreso, porque já aconteceu antes comigo também, isso, né? Agora era uma igreja perto, uma igreja perto da minha casa, né? Então, eu fui andando, coitado, seminarista, fui andando, voltei andando, né? Não teve nem, irmãos, não teve nem um amendoim. Vamos aqui, pastor, um pedacinho de amendoim, para o senhor não voltar de bucho vazio para casa, né? Um copo d'água. Nem água botaram para eu pregar, né? Quando eu estava pregando, nem água botaram. Eu disse, misericórdia. Não dá assim. Então, a igreja precisa atentar com muita diligência para essas coisas. Se preparar, se programar, se organizar, ou se organizar internamente, né, com as casas dos irmãos, exercendo a hospitalidade. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Não? Então vamos prosseguir, né?
No terceiro ponto, a confissão vai dizer o seguinte: o apóstolo Paulo, em Gálatas 6, versículo 6, ordena que aquele que é ensinado comunique ao que ensina em todas as coisas boas. Não determina o que ou quanto um homem deve dar, ou em que proporção, mas mesmo o último, a proporção, assim como o primeiro, quanto é prescrito e designado pelo Senhor. Isso se dá para pregadores locais, isso se dá para pregadores convidados. Deus ordenou. Amém, meus irmãos? Eu não tenho que questionar a Deus. Eu tenho que obedecer a Deus. E Deus abençoa a obediência do seu povo. Deus abençoa. Muitos crentes são avarentos. Eles são amantes do seu dinheiro. E todo mundo que ama o dinheiro é senhor sobre ele. Não tem a mínima consideração pela obra do Senhor, nem pelos ministros que Deus deu à igreja. Eles desejam viver da melhor forma, confortavelmente, comendo boa comida e bebendo boa bebida, enquanto muitos dos seus pastores padecem necessidades básicas. Os crentes querem que o pastor pregue direito, pregue bem, mas ele não tem recurso para comprar livros para estudar. Ele não tem recurso para fazer um curso para se aperfeiçoar. Eu andei em muitos lugares do Nordeste, em muitos seminários do Nordeste, dei aula. Em um desses lugares, eu ficava hospedado na casa de um pastor amigo, de muitos anos de ministério, por volta de 20 anos de ministério, e a sua estante de livros era da largura dessa pilastra. Só uma estante de livros, da largura dessa pilastra. Você vai conhecer a estatura intelectual do seu pastor, em primeiro lugar, pelo tamanho da biblioteca dele. O que é que ele leu e como ele leu. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia assim: você sabe se o seu pastor lê quando você for na biblioteca dele e você olha a borda dos livros. Se tiver branquinha, limpinha, ele nem pegou naquilo ali. Você vai ver o que está manuseado. O que ele voltou e leu e releu e releu e releu. Então as igrejas querem bons pastores que preguem bem. Mas como um homem que não recebe o sustento devido vai ter condição de estudar? Conversando com esse pastor da estante. Meu irmão, por que você não faz um curso, uma especialização? Ele diz: como, pastor? Como? O que eu ganho? Eu pago o meu aluguel. Eu pago a parcelinha do meu carro. Eu faço minha feira. E o resto é para gasolina. Para eu ir para a igreja e voltar. As visitas eu faço aos irmãos a pé. Porque a gasolina não vai dar. E se eu precisar socorrer minha esposa, meu filho, de noite, de madrugada, e eu não tiver gasolina? Eu queria estudar, mas como eu vou estudar? Eu não tenho condição de estudar. Né? Eu fiquei pensando o que eu ia dizer aquele homem ali. Meu Jesus. A editora Fiel tem um programa, Adote um Pastor. Eu não sei se existe ainda esse programa, mas eu acho que tem. Então, os crentes fazem contribuição para a editora e a editora manda livros para os pastores necessitados. Né? É um programa maravilhoso. Quando eu era seminarista, existia uma missão espanhola chamada Felire. E era uma reunião de empresários cristãos da Europa, da Espanha, principalmente da Espanha. A editora era de Madrid. E eles imprimiam livros reformados, vários livros reformados, e mandavam para todo o globo, de graça. Até hoje eu tenho os livros da Felire. Eu me lembro, ainda hoje me lembro, eu tinha uns 16 anos, tinha aquele saco de farinha, aquele saco de nylon, né, de farinha. Chegou um saco daquele desse tamanho, assim, cheio de livro, na casa da minha mãe. Tudo em espanhol. Eu não tinha dinheiro para comprar português. Ou eu aprendia a ler em espanhol. E fui-me embora. Ler logo as Institutas de Calvino em espanhol. Foi minha primeira leitura das Institutas, né?
e li tudo que estava ali. Ainda hoje eu tenho aquele material, né? Isso vai se acabando com o tempo. O maior presente que igrejas podem dar aos seus pastores é ajudá-los a crescer na graça do conhecimento de Cristo. Igrejas que não podem ser mais generosas com seus pastores, se irmãos dessa igreja estão ouvindo esse estudo, ou pastores estão ouvindo isso. Se essa igreja não consegue ser mais generosa, presenteie esses pastores com livros. Pergunte a ele o que é que ele precisa, o que é que ele queria ler, o que é que ele precisa ter. Principalmente comentários bíblicos, porque isso é ferramenta para a pregação. Boa parte da biblioteca de um pastor deve ser de comentários bíblicos, ele deve lê-los, comer as escrituras. Porque quando ele abrir a boca para pregar para a igreja, a escritura deve sair de sua língua. E se a igreja não se preocupa com isso, como ela terá bons pastores? Entende, irmãos? Se a gente não se preocupa com a boa formação de seminaristas para serem pastores e a continuada educação teológica de um pastor, não teremos pastores fortes na igreja. Não é possível. Não é possível ter um pastorado forte com um entendimento raso da teologia. Não é possível, irmãos. Não é possível. Este homem pode até arrebanhar pessoas, a igreja pode lotar, porque ele é simpático, porque ele fala bem, porque ele é engraçado, porque ele é carinhoso, porque ele cheira todo mundo. Mas não se sustenta. Se não tem teologia, não se sustenta. Que bom que tivesse as duas coisas, né? Ele ser muito carinhoso e bom teólogo. Então você tem o melhor de dois mundos. E a igreja deve orar por isso. Senhor, levante pastores com mais autoridade bíblica, que conheçam as escrituras. Esses irmãos congregacionais do século XVII, que também participaram da formulação do diretório de culto público, veja como eles eram. Eles diziam o seguinte: nenhum ministro que não conhece o hebraico nem o grego pode pregar para a igreja. A gente pode olhar assim, isso é muito radical. Mas entendam qual era a postura deles. Eles estavam dizendo o seguinte: este homem tem que conhecer profundamente as escrituras, porque senão ele vai levar a igreja ao erro. É claro que temos exceções na história de homens que não conheciam profundamente o hebraico e o grego. Agostinho de Hipona não conhecia profundamente. Mark Lloyd Jones não conhecia profundamente. Spurgeon não conhecia profundamente. Mas veja quem são esses homens e leia o material deles. Eram gênios, né? Então quem não é gênio tem que estudar. Se gênio estuda, quem não é gênio tem que estudar dobrado, feito tapioca, como diz o nordestino. Não é? Eu faço um comentário aqui, irmãos, nesse ponto. No final desse comentário eu digo o seguinte: um pastor deve ser trabalhador, honesto, zeloso, não preguiçoso, dedicado aos estudos e à pregação. Quando um pastor está estudando, ele está trabalhando. Ele está sentado ou no gabinete dele ou na casa dele estudando, ele está trabalhando. Tem aquela história do irmão que liga para o pastor está fazendo o quê? Não, meu irmão, estou estudando aqui. Não está fazendo nada mesmo, você não pode vir aqui não. Quando o pastor está estudando, ele está trabalhando. É preciso que ele estude, faz parte do trabalho dele. E vou além, viu? Não apenas o estudo para pregar. Se um homem estuda só para pregar, é bronca. Vai ter problema. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dar um exemplo próximo e prático a vocês. Isso aqui está acontecendo agora, eu estudei, eu li, eu pensei, eu escrevi, eu fiz a tradução. Então eu venho pensando nisso há um bom tempo e dou aula sobre isso no seminário, falo para vocês. Então eu vou remoendo esses assuntos. Então eu estou estudando e está na minha cabeça. Quando eu estou num caso de um gabinete, que alguém chega lá com uma demanda, vamos lá, um exemplo prático. Eu gosto desse exemplo para os alunos de aconselhamento bíblico. O pastor está pregando na igreja falando sobre o decreto de Deus. Está estudando com a igreja sobre a doutrina de Deus. Ele está falando sobre o decreto. Deus decreta todas as coisas e tal. E aí, no dia seguinte desse estudo, ele recebe um telefonema de que mataram o filho de uma irmã, na frente da casa dela. Pastor, vá lá, a irmã precisa de ajuda. E ele vai. E ele chega lá, o corpo está no chão. O corpo está no chão. Já aconteceu comigo, viu? O corpo está no chão.
e a mãe está chorando em cima do corpo. E quando o pastor vai abraçar a mãe pergunta assim: pastor, Deus decretou isso? Se esse homem não tiver teologia, irmãos, ele responde como? Não, minha irmã, não pense isso não, irmã. Não, irmã, não, Jesus é amor, irmã, não. Olha, Deus decreta tudo, menos isso. Errado. Errado. Tudo está no decreto. Agora, este homem tem que ser sábio para falar as coisas certas, naquele momento de dor. Porque se ele fala a coisa errada, no tom errado, na hora errada, então ele vai aumentar a devastação daquilo ali. Ele tem que ter sabedoria para lidar com todas as questões em todos os momentos. Ele precisa de saber, ele precisa de teologia. Eu vi uma vez um pastor dizendo assim: não, eu não sou teólogo, eu sou conselheiro. Eu disse: misericórdia. E esse homem conselha como? Sem teologia. Se ele não é teólogo. Vou dizer. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Eclesiastes 3. Vamos lá? Três, versículo 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Até aqui. Determinado aqui é determinado. Não é tempo, não é o tempo que vai chegar. Determinado não é isso aqui. Determinado é determinado. Deus determinou o tempo de nascer, o tempo de morrer. Deus determinou o tempo de rir, o tempo de chorar. Deus determinou o tempo de abraçar e o tempo de afastar-se de abraçar. Isso é o que o texto diz. O texto hebraico expressa isso claramente. Para tudo debaixo do céu tem um tempo determinado por Deus. Deus rege todas as coisas. Eu tive que dizer isso àquela irmã. Mas eu tive que dizer mais. A senhora não deve esquecer que Deus é amor. E a providência, que muitas vezes nos fere, é a mesma que nos consola. O Deus que nos fere é o Deus que nos consola. Não entenderemos tudo da providência, mas sabemos que é a vontade de Deus se manifestando. Sabemos que essa vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que nós não entendamos. Nem tudo terá uma explicação plausível para o nosso raciocínio. E Deus não vai ficar dando explicações para tudo que Ele está fazendo. Mas Ele governa todas as coisas. É claro que eu fui dizendo isso a conta-gotas, né? Não disse assim sistematicamente, como eu estou dizendo agora. Mas a cada momento que eu ia visitar, a cada momento que a gente se encontrava na igreja, sentava num banco depois do culto, eu ia conversando e orando com essa irmã. Pode falar, Patrícia.
Amém. Maravilha. Uhum. Uhum. É. Foi maravilhosa a sua resposta. Quando o Calvino perdeu seus filhos, ele disse: "O Senhor me feriu profundamente." Ele reconhece a dor de uma ação da providência. Deus não quer que a gente não reconheça isso, não. Porque Deus nos fere, Ele fere, irmãos. Fere para um fim último muito bom. Mas no caminho isso dói. Calvino disse: Ele me feriu, mas Ele é Pai. Ele é Pai amoroso. O que é que ele estava dizendo? Ele sabe da dor que eu sinto como pai de ter perdido meus filhos, porque Ele é meu Pai. Ele há de me consolar. Ele conviveu com isso toda a sua vida. Né? E John Owen perdeu seus filhos, todos eles. Você vê um a um morrendo, irmãos. Os 10. Um a um morrendo, 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 morrendo. E Deus levando a esposa. E Jonathan Edwards. Hoje eu li um trecho biográfico. Vocês conhecem a história de Edwards, né? Depois de 23 anos, a igreja resolveu demitir ele. Ele era o maior pregador dos Estados Unidos. A igreja resolveu demiti-lo. Ele sai, vai ser missionário entre os índios e entre colonos, continuando o trabalho de David Brainerd. Depois ele vai dirigir uma escola. Se tornou a Universidade de Princeton depois. E tinha uma epidemia de varíola. Ele resolveu tomar a vacina. E morreu. Antes de morrer, ele escreveu um bilhete para Sarah, sua esposa. O pastor congregacional gosta, né? De esposa com o nome de Sarah. Eles tiveram 11 filhos juntos. Ele disse: Você foi a maior companheira que eu tive. Meu coração ama você. Que o Senhor lhe fortaleça, fortaleça nossos filhos. Ela morreu logo depois. Das filhas dele. O Brainerd também, né? O Brainerd era muito doente. A providência age dessa forma. Uhum. Tá. Não. Não existe acaso, né? Tudo na vida de qualquer ser humano é regido pela providência. Como eu disse, a providência não explica muitas vezes as coisas, né? Então, por que a providência de Deus moveu tsunamis no mundo? Nós não sabemos. Sabemos de alguns casos pontuais, algumas coisas curiosas que aconteceram, mas nós não sabemos. Porque a providência de Deus permitiu aqueles aviões baterem nas Torres Gêmeas. Tantas pessoas morrerem ali. Nós não sabemos. Porque a providência de Deus permitiu que tantos crentes morressem nas arenas no Império Romano. A gente pode dizer, mas foi testemunho. Alguém já disse que o sangue dos mártires era semente da igreja, como Tertuliano que falou, né? Mas como se manifesta a bondade de Deus para quem perde um pai sendo morto numa arena? Como é que esse crente consegue identificar a bondade de Deus? Isso é muito duro, né? Mas também é duro para o não crente, sendo que o crente tem consolação.
Paulo responde isso lá em 1 Tessalonicenses, quando ele fala sobre a morte, ele vai dizer, nós não somos como aqueles que não têm esperança. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ele vai voltar a soar da trombeta, não é? Cristo vai ressuscitar os mortos e transformar os que estiverem vivos. Aí Paulo vai dizer, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, mesmo em tribulação, temos consolo. Porque a gente sabe o final, né? Billy Graham já disse, eu li a última página da Bíblia. O ímpio não leu a última página da Bíblia, ele não tem essa perspectiva. A gente tem a perspectiva de quem morreu com Cristo, está num lugar e nós vamos chegar lá. O ímpio não tem essa perspectiva, né? Então, e Deus está dirigindo a vida dos dois. Edwards trata sobre essa questão de forma muito bíblica no seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quem só lê aquele sermão de Edwards pensa que ele era um caba brabo, iracundo e queria que todo mundo fosse para o inferno, todo ímpio fosse para o inferno. Mas ele falava pouco desse assunto. A maior parte dos sermões de Edwards falavam de Cristo e do amor de Deus pelo pecador. Mas ele tinha que falar que a providência também guia os ímpios para a condenação. Não é o ímpio que escolhe ser condenado. Deus escolheu os que seriam salvos, os que não seriam. Então a providência governa todas as coisas. Mas como nós não sabemos como a providência vai agir, então o sofrimento na vida de um ímpio pode levá-lo a algumas finalidades imediatas da parte de Deus. Por exemplo, você tem um ímpio perturbado porque ele quer ajudar de alguma forma os crentes. Isso aconteceu muito na história. Você vê ímpios construindo templos, ímpios protegendo pastores. Você vê, eu vou proteger você, pastor. Ímpio. E aí o que se cumpre o que Provérbios vai dizer? Deus inclina o coração do rei para onde ele quer, né? Então Deus pode usar um ímpio para realizar coisas boas em favor do povo de Deus. Ciro. O próprio caso do rei Ciro, que era um ímpio, né? Então a história vai mostrando isso. Deus também pode levar um ímpio ao sofrimento para mostrar sua graça salvadora a ele. Pode apertá-lo de um jeito que ele se abra para que a graça entre e ele não resista mais, né? Por isso que a graça é sempre irresistível. Pronto. Uhum. 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 Deixa eu lhe dizer. Eu vou lhe dizer agora. Se um ímpio ou qualquer outro homem admite a existência do mal, racionalmente ele está obrigado a admitir a presença do bem, a existência do bem. Você não pode admitir, em termos racionais, a existência do mal sem ter em mente o bem. Porque você só sabe o que é mal por causa do bem. O que é o mal? É a não ação ativa do bem. É a ausência do bem.
Então, quando o mal me atinge, me traz sofrimento, eu tenho um ideal que deveria ter acontecido comigo e não aconteceu. Está acontecendo o oposto. Mas esse ideal na minha cabeça é o bem. Então, o bem existe? Existe. E quem é a fonte do bem? Para que eu saiba que o mal é o mal. É Deus. A fonte do bem é Deus. Então, quando o sofrimento vem e o coração do ímpio se enrijece contra Deus, é engano do seu próprio coração contra aquele que é o único que pode trazer consolação às suas dores, às dores do seu espírito. Então, o que é que diz uma pessoa dessa? Não necessariamente a gente precisa estar remediando as dores do sofrimento ou tentando justificar Deus diante do sofrimento do ímpio. O que é feito? O Evangelho. Deus não é insensível ao sofrimento humano. E qual é a resposta de Deus para o problema do mal? Existe um problema do mal no mundo. Se Deus é bom, porque o mal está no mundo. Deus tem a resposta para o problema do mal. A resposta para o problema do mal é Cristo. Cristo que encarna e recebe esse mal. Ele levou sobre si os pecados. Como é que Deus soluciona o mal? Através da morte de Cristo. Então, como é que a gente aconselha uma pessoa em sofrimento, sendo ela crente ou não? Por meio da doutrina de Cristo, de sua morte, de seu sofrimento, de sua ressurreição. Esse é o caminho para tratarmos sobre o problema do mal. Não adianta só racionalizar. Tem que levar para onde a Bíblia está levando. A Bíblia vai falando do surgimento do mal, na criação o pecado entra no mundo e a coisa vai piorando na história. E como Deus vai fazendo? Ele vai apontando para frente. Os animais que eram mortos, o sangue que era derramado, era imperfeito, por isso tinha que ser repetido o sacrifício, até num sacrifício perfeito na cruz. Quando Jesus diz, está consumado, o preço foi pago. Né? Então, o mal no mundo tem os dias contados. E quem derrota o mal? Paulo responde, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Onde está a tua força? Onde está a tua ação? E Paulo vai dizer que isso é vencido por meio de Cristo. Exatamente. E só é possível chamar Deus de Pai por meio de Jesus, seu Filho. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Agora, uma curiosidade teológica. Por que vocês ficaram nesse cantinho lá atrás, todo mundo hoje? O frio, é? Ah, é. Tá desligado aquele ar-condicionado ali, né? Pronto. Agora eu já sei. Na outra quinta eu vou ligar esse último e esse penúltimo, para vir todo mundo para frente. Tá vendo aí? Os ar-condicionados. Ah, tá certo. Muito bem. Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado pelo ensino da palavra. Obrigado por tantas coisas que vão surgindo na nossa aula, no nosso estudo, nas nossas conversas sobre as Escrituras. Enche-nos da convicção de nossa fé, Senhor. No nome de Jesus, leva-nos em paz, dá-nos uma noite de descanso. No nome santo de Cristo. Amém.